Então, nesse dia 23 de abril, é com muita alegria que a gente comemora o Dia do Escoteiro. É essa data que é mundialmente comemorada, uma data que foi escolhida lá por Baden-Powell no início do escotismo, o fundador do escotismo. Ele escolheu essa data justamente pela a data ser o Dia de São Jorge. Então, na época, lá em 1910, quando ele escolheu essa data, ele entendeu que São Jorge era o que reunia as características de um bom escoteiro: leal, um cavalheiro, um guerreiro, uma pessoa de fé, uma pessoa que tinha seus ideais e lutava por aquilo que era certo. Então, dessa forma, Baden-Powell escolheu esse dia para ser o Dia do Escoteiro. E desde então é se comemorar no 23 de abril essa data que lembra esse movimento escoteiro, essa educação não formal. Hoje ele é o maior movimento de educação não formal do mundo, o movimento escoteiro, presente em praticamente todos os países. No Brasil não é diferente, estamos presentes em todos os estados brasileiros. O Rio Grande do Sul também tem um grande contingente de escoteiros e ele vem crescendo a cada ano, reunindo mais e mais pessoas. E é muito interessante ter essa data. É uma data para ser lembrada, é um dia que a gente vê as pessoas usando com orgulho o seu lenço, de uma forma ou outra, demonstrando nas suas redes sociais, postando a sua imagem, como orgulho de participar do movimento escoteiro. O principal do movimento escoteiro, ainda mais no dia de hoje, que é comemorado, esse dia tão especial para a gente, é formação de cidadãos, né? A gente forma não só lá dentro do movimento, mas para a cidadania toda, é aqui para fora, é para o mundo, né? Então, vamos pegar aí que os jovens que entram lá é muito aprender fazendo, né? Eles vão aprender na prática, no dia a dia, no cotidiano, desde uma boa ação, o respeito com os mais velhos, aquela lei que a gente tanto prega lá dentro, aonde tem que ouvir os mais velhos, ensinar todo dia, né? Não apenas lá dentro do grupo, mas no seu dia a dia lá dentro de casa, na escola, no município, na cidade onde você vive ou em qualquer lugar que você esteja, não é apenas dentro do movimento. Sim, eu comecei o Lobinho quando eu tinha 5 anos ainda, eu comecei um pouco mais cedo do que o normal. E graças a uma chefe que hoje em dia não tá mais participando tão ativamente no grupo, mas foi uma coisa muito nova pra mim. E quando eu ingressei, eu achei muito interessante esse ser escoteiro, sabe? Era uma coisa que me cativava, é uma coisa que faz meu olho brilhar até hoje. Realmente, tudo que foi citado foi realmente coisas que contribuíram muito para o meu desenvolvimento com o tempo. Eu acredito que se não fossem os escoteiros, hoje em dia eu não teria uma formação tão adequada, porque eu considero a minha formação hoje em dia muito boa. Então, desde pequeno eu sempre aprendi funções básicas como lavar uma louça, varrer uma casa, arrumar meu quarto. É uma disciplina muito interessante que a gente tem que ter lá dentro. Então, começa como arrumar a barraca e a gente vai passando isso para casa. E eu acredito que se não fosse os escoteiros, esse ensinamento às vezes não existe, sabe, disso. Eu acho interessante também destacar que às vezes a gente se prende muito a essa ideia de fazer um fogo ou de dar um nó, como a senhora citou. Mas eu acredito que o escotismo hoje em dia é uma coisa muito mais abrangente, ainda mais no mundo que a gente vive de telas. Acredito que, além disso, lá dentro a gente consegue abranger muito mais princípios do que a gente está realmente conseguiria abranger dentro de uma sociedade que a gente vive hoje em dia, sabe? Então, eu acredito que é muito mais interessante em questão de disciplina lá dentro, sabe? Então, a gente nota diferenças drásticas, assim, em relação de comidas, porque lá dentro você tem toda uma dieta diferenciada. A gente nota mudanças no comportamento justamente por obedecer mais os mais velhos, né? O que é importante falar, a questão dos cuidados ali dos jovens, a quantia que eles aprendem e se desenvolvem em questão de autonomia. Porque, como o Brian falou ali, aprende cuidados básicos lá dentro da barraca, mas que vai levar para uma vida toda. Porque hoje, quando a gente pensa assim, ah, ele aprendeu a cozinhar, ou ele aprendeu a costurar, ou ele aprendeu a fazer um simples nó ou uma fogueira, a gente pensa assim, bah, mas por que isso? A importância que tem de quando ele se tornar um adulto, quando não tiver mais o pai e a mãe por perto, quando não tiver ninguém por perto, quem é que vai fazer a minha comida se eu não souber, eu não vou fazer. Se eu não souber organizar minha casa, se eu não souber ter organização na minha agenda para pôr os meus negócios em prática, eu não vou conseguir chegar lá. Então, essa importância não é apenas vestir um lenço, vai muito mais do que um lenço, vai muito mais do que um simples uniforme ou do que simples sede.
vai além. É um movimento que cria cidadãos para o mundo, aonde futuramente vão estar aí dominando negócios, vão estar demonstrando negócios para a nossa sociedade e vão estar moldando a nossa sociedade. Então, isso que é o importante. Não é apenas o dia de hoje ser comemorado. São aprendizados que a gente leva para a vida toda. Então, o grupo ele é disponível a partir dos 6 anos e meio, como eu disse, entra e não tem idade limite. O que a gente sempre diz? É família. Um escoteiro vai ser sempre um escoteiro. E é uma linguagem única e tão bonita que, indiferente da cidade, do município, do estado ou da região, a linguagem vai ser sempre a mesma. É fácil de se comunicar quando você está com o lenço escoteiro ou quando as pessoas sabem que você é escoteiro. É uma linguagem que vai além.